Saudações a todos os amigos do canal. Sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Querido, no vídeo de hoje eu trago uma mensagem essa que é rejeitada por muitos cristãos, pastores, profetas e até mesmo aqueles que se dizem discípulos, aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Rejeitam essa mensagem. Mas por conta do quê? E por quê? E que tipo de mensagem que essas pessoas rejeitam? Por isso, antes de nós entrar no vídeo de hoje, eu quero convidar já você a fazer parte do nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, ajude o canal a crescer. Me siga também em todas as plataformas digitais, que estarei a deixar o link aqui na descrição. O nosso TikTok, o nosso Quai, o nosso Instagram e também a nossa página do Facebook. Rashid em busca da verdade em todas as plataformas. Vamos passar para a nossa mensagem. Uma das mensagens que hoje o mundo não prega e que deveria pregar é a guarda do sábado. Por que é a guarda do sábado? Por quê? Porque o sábado é um dia estabelecido por Deus, é um dia estabelecido por Deus na criação. Isso logo nós notamos no princípio, no Gênesis. Mas hoje as pessoas não guardam o sábado. Inclusive pastores pregam nos púlpitos negando o sábado. Profetas que se dizem profetas pregam nos púlpitos negando o sábado. Mas na verdade, o que é a verdade por trás de todas essas coisas? Veja o que a Bíblia diz no livro de Gênesis. Diz o seguinte: assim acabou a criação do céu e da terra, e de tudo o que nela existe. No sétimo dia, Deus terminou todo o seu trabalho e ele descansou nesse dia de toda a obra que ele tinha feito. Aqui nós encontramos umas características, umas qualidades do sábado. Primeiro, Deus, na fundação do céu e a terra, Deus começou a fazer no primeiro dia da semana, que hoje é conhecida como domingo. E no sétimo dia, que é sábado, Deus descansa, mostrando claramente para nós, para a humanidade toda, que o sábado deve ser guardado, deve ser considerado como um dia sagrado e como um dia santo. Mas, porém, muitas pessoas não guardam mais o sábado, quebram o sábado, nem acreditam, nem o consideram sagrado e nem o consideram como algo santo de Deus. Mas por quê? A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que no fim dos tempos haverá pessoas que irão trocar a verdade de Deus por mentiras, de acordo com o livro de Romanos capítulo 1 ao verso 25. E o livro de Daniel também falou que no fim dos tempos haverá homens que irão mudar os tempos e a lei. Nota-se que o tempo em que nós estamos a viver, o calendário que hoje nós usamos é um calendário trocado, não é o calendário verdadeiro, ou seja, não é o calendário hebraico que o povo antigo usava. E tudo isso quem fez é o homem. O homem, usado pela má influência satânica, trocou a guarda do sábado pelo domingo. Trocou a verdade de Deus pela mentira. Mas a Bíblia diz que Deus estabeleceu o sábado como um dia sagrado, e como um dia santo, e como um dia de descanso, como nós vemos. E diz, Deus abençoou o sétimo dia e fez dele um dia santo, porque foi nesse dia que Deus completou todo o seu trabalho. Primeira qualidade do sábado: Deus descansou. Deus descansou para nos dar o exemplo do descanso do sábado. Deus descansou para nos mostrar claramente que nós também precisamos descansar e guardar esse dia. E diz mais, Deus abençoou o sábado. Ele derramou as suas bênçãos sobre o sábado. Por isso, quando nós guardamos o sábado, primeiro nós descansamos de todo o nosso trabalho. Cessamos todos os trabalhos laborais, descansamos e Deus nos recarrega com as energias que vêm diretamente de sua fonte. E diz mais a Bíblia que Deus nos abençoa no dia do sábado. Ou seja, todos os guardadores de sábado, eles recebem as bênçãos sabáticas. E também diz santificou. Santificar significa separar. Deus separa o sábado dos outros dias. É nesse contexto que a Bíblia diz que Deus santificou. Todos aqueles que guardam o sábado são santificados, é um povo separado do outro. Por quê? Porque eles fazem aquilo que Deus orienta, ou seja, fazem aquilo que Deus quer que o povo faça. Então esse é o princípio do sábado. O princípio do sábado foi estabelecido lá com Deus, no Gênesis, e Deus deu algumas qualidades ao sábado. Primeiro ele descansou, e depois ele abençoou e santificou, mostrando claramente que esse dia é um dia sagrado, assim como a Bíblia é sagrada. Embora que muitas pessoas hoje também não acreditem na palavra de Deus, que é a Bíblia, mas a Bíblia é sagrada. E Deus inspirou homens santos para poder escrever a Bíblia, para que nós como cristãos possamos usar a Bíblia para conseguirmos chegar a Deus, para termos o pleno conhecimento da verdade e também para nós não sermos enganados pelo inimigo de Deus, para estarmos cientes, estarmos atentos e alerta de tudo quando vai acontecer. A Bíblia é um relógio para a humanidade. A Bíblia é um relógio para o cristão. A Bíblia é o guia para o cristão. Ou seja, a Bíblia é uma bússola para o cristão. É um GPS que conduz o cristão no caminho em que ele deve andar, no caminho certo. E indo de novo para o sábado,
o dia estabelecido na Bíblia como dia de adoração é sábado. Isso nós encontramos no livro de Êxodos. Muitos negam dizendo que o sábado não é o dia estabelecido. Meu querido, sábado é estabelecido na Bíblia. Deus quem estabeleceu o sábado. A Bíblia não diz a guarda do domingo, mas sim ela diz a guarda do sábado. Veja o que diz a Bíblia. Êxodo 20, versos 8 a 10 diz: guarda o dia do sábado e considera um dia santo. A Bíblia nos chama a guardar o sábado e considerar esse dia santo, sagrado. Um dia de dedicação simplesmente ao Senhor nosso Deus. Ele diz mais: faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o sábado é o dia de descanso, dedicado ao Senhor seu Deus. Ninguém deve trabalhar nesse dia. Nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem o seu estrangeiro que vive nas suas cidades. A Bíblia deixa claro, diz que o sábado é o dia sagrado. O sábado é um dia de dedicação ao Senhor. O sábado é um dia abençoado. O sábado é o dia do Senhor seu Deus, Deus de Israel. O Deus que nós adoramos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus é o só. Ele é o guardador do sábado. E ele manda os seus filhos a guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Embora que muitas pessoas não acreditem nessa verdade, embora que muitos pastores hoje não pregam essa verdade, embora que muitos cristãos andam com a Bíblia, seguram a Bíblia nas mãos, não falam dessa verdade, mas é uma verdade que precisa ser pregada ao mundo. O mundo precisa conhecer a verdade por trás do sábado. O mundo precisa guardar o sábado, porque é o dia estabelecido na Bíblia. Eu digo a você, que dia que você guarda? Você guarda o sábado ou o domingo? Sábado é o dia estabelecido na Bíblia. E a Bíblia não diz para guardar o domingo. O sábado vem nos 10 mandamentos de Deus. As 10 leis que o Senhor Deus escreveu com o seu dedo e deu a Moisés. E não que Moisés escreveu a lei, mas foi Deus que escreveu e deu a Moisés. E nessas leis, Deus orienta o homem a guardar o sábado como um dia de memorial da criação. Como dia memorial da criação do céu e a terra. Quando nós guardamos o sábado, nós estamos a reconhecer em nossa consciência que tudo foi feito por Deus e tudo pertence a Deus. É por isso que Deus nos disse para guardar o sábado, para recordarmos daquilo que Deus fez aqui na terra. E no livro de Lucas, nós encontramos Jesus Cristo guardando o sábado. Olha só, muitas pessoas não acreditam que Jesus guardou o sábado. E muitas pessoas ensinam, inclusive pastores, figuras públicas, figuras grandes, ensinam que o sábado foi quebrado e Jesus quebrou o sábado. Mas Jesus não quebrou o sábado e, pelo contrário, ele guardou o sábado. Veja que a Bíblia diz: Jesus foi para Nazaré, onde ele tinha crescido. No sábado foi à sinagoga. Como era o seu costume, ali ele se levantou para ler as Escrituras. Primeiro, Jesus foi a Nazaré, ou seja, Jesus estava em Nazaré, onde ele cresceu, de acordo com Lucas 4,16. Jesus cresceu em Nazaré. E Jesus praticava, ou seja, Jesus frequentava a sinagoga. A sinagoga traduzida a igreja. E diz mais, ele tinha como seu costume de ir na sinagoga no sábado. E quando ele chegava lá, ele lia a palavra de Deus. Simbolizando, ou seja, mostrando claramente que Jesus ensinava no sábado. Jesus guardava o sábado. Jesus santificou o sábado. E Jesus ensinou aos seus discípulos a guarda do sábado. Todos os discípulos de Jesus guardaram o sábado. E eu pergunto, se você é discípulo de Jesus, você guarda o sábado? Se você ama a Deus, você ama a Jesus, você guarda o sábado? Porque Jesus disse, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Você tem guardado os 10 mandamentos? Você tem guardado o santo sábado do Senhor? Por que você deixa com que os pastores te enganem, te ensinando coisas que não têm fundamentos bíblicos? Falando para você que o sábado foi abolido com Jesus na cruz, uma vez que é mentira. Jesus disse em sua palavra, não vim quebrar a lei ou os profetas, mas sim vim cumprir e vim dar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Então Jesus, ele veio dar o verdadeiro sentido, ou seja, o verdadeiro significado da guarda do sábado. Mas porém muitos dizem que Jesus não guardou o sábado, e isso não é verdade. Veja mais o que o livro de Atos diz. Diz o seguinte, Paulo foi até lá, como era seu costume fazer, e durante 3 sábados discutiu com os judeus sobre o que estava escrito nas Escrituras. Até o apóstolo Paulo, que se converteu após a morte de Jesus, guardava o sábado. Guardou o sábado. E eu pergunto, eu e você, que dia que nós precisamos de guardar hoje? É o sábado. Nós precisamos de guardar o sábado, porque é um dia santificado, um dia escolhido por Deus. Um dia em que Deus orienta seus filhos a guardar. Um dia em que Deus entra em máxima comunhão, com muita energia, muitas bênçãos, derramando na vida de cada um dos seus filhos.
quando guarda o sábado. Atos 17:2 diz isso, que o apóstolo Paulo guarda o sábado. E eu e você, que dia que estamos a guardar? Por que nós deixamos com que as pessoas nos enganem? Por que nós permitimos com que os pastores nos enganem, nos ensinando algo que não tem a ver com a Bíblia? Nos ensinando, nos ilustrando pensamentos, nos dando conhecimento que não tem a ver com a Bíblia. A Bíblia diz que nós precisamos de guardar o sábado. E o único dia que é preciso ser guardado na história é o sábado. E esse dia é um dia perdido na história. Por quê? É um dia que muitas pessoas preferem fazer suas coisas. Alguns preferem fazer seu comércio, alguns preferem viajar, alguns preferem relaxar, mas na verdade esse dia é um dia consagrado. É o dia em que nós deveríamos até estar em máxima comunhão com Deus. E esse dia é celebrado como o dia da criação, o dia memorial da criação, das coisas todas que Deus criou. Os discípulos claramente guardaram o sábado. Alguns têm essa dúvida se os discípulos guardaram o sábado ou não. Sai por ali pastores, profetas, discípulos e muitas outras pessoas, pregadores, evangelistas e muitas denominações saem por ali dizendo que o sábado foi quebrado, o sábado foi abolido. Mas na verdade o sábado não foi abolido. E Jesus Cristo guardou o sábado. O apóstolo Paulo guardou o sábado. Tanto como Deus na criação guardou o sábado. E ele hoje orienta eu e você a guardarmos o sábado. Mas quando nós falamos do sábado, as pessoas pensam no povo que é chamado adventista. Sábado não é o dia dos adventistas. O sábado não é o dia em que os adventistas criaram. O sábado não é o dia em que os adventistas andam por ali dizendo que vocês precisam nos obedecer a guardar o sábado. Não. Mas sim, o sábado é o dia em que os adventistas guardam, porque é o dia que está escrito na Bíblia. É o dia que vem nos 10 mandamentos de Deus. De Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos sábado presente lá. Em nenhuma parte da Bíblia nós encontramos a guarda do domingo. Em nenhuma parte. Alguns dizem que guardam o domingo porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Mas Jesus Cristo, na sua ressurreição, não mandou os discípulos a guardar o domingo. E Jesus Cristo, na sua ressurreição, não ordenou as pessoas a guardar o domingo. E alguns dizem que guardam o domingo porque Jesus resumiu os mandamentos em 2. Jesus, quando resumiu os mandamentos em 2, ele não quebrou o sábado. Não quebrou nenhuma das leis. Todas as leis funcionam. Atos 13, do versos 14 a 42 a 44, a Bíblia mostra claramente que os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, guardaram o sábado. Veja só. Eles continuaram em sua jornada, partindo de Perge e indo para a cidade de Antioquia, na região da Pisídia. No sábado, eles foram a uma sinagoga, igreja, e se sentaram. Quando Paulo e Bernabé estavam saindo, as pessoas pediram que eles voltassem no sábado seguinte para lhes falar mais a respeito daquelas coisas. No sábado seguinte, quase que a cidade inteira se reuniu para ouvir a mensagem do Senhor. Aleluia. Veja só, a Bíblia deixa claro que os discípulos de Jesus foram a Pisídia, passaram de Pérgia, e eles foram até um determinado local. E quando chegaram lá, Paulo ensinava os discípulos, ou seja, Paulo era o maior ali. Ele ensinava os judeus a guarda do sábado. Eles discutiam a respeito das escrituras, ensinava a palavra de Deus. Isso tudo acontecia no sábado. E diz mais, que as pessoas se reuniam no sábado, na sinagoga, para poder aprender da mensagem de Deus. Como Deus é bom e como Deus é amor. Ele quer que eu e você possamos conhecer a verdade. E essa é a verdade que está chegando até você, que há tantos anos seu pastor, seu profeta, escondeu de você. E o que você vai fazer agora? Você vai aceitar essa verdade ou você vai continuar a negar? Ou você vai continuar na ignorância de que o sábado é um dia quebrado, de que o sábado é um dia abolido? Você vai continuar a viver assim? Mude. Aceite a mudança. Pois essa é a verdade. E a Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. A verdade chegou. Você não precisa endurecer seu coração. Nem eu preciso. Mas sim, nós precisamos de mudarmos, aceitarmos a verdade, seguirmos a Jesus e o abraçá-lo. E diz mais a palavra de Deus. Depois disto, Paulo deixou a cidade de Atenas e foi para Corinto. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, a igreja, e tentava convencer tanto os judeus como aqueles que não eram judeus. Paulo, mais uma vez, no livro de Atos 18, versos 1 a 4, diz que Paulo foi a Corinto e todos os sábados ele pregava a mensagem de Deus, onde na sinagoga tentava ali convencer os judeus e aqueles que não eram judeus. Que mensagem maravilhosa! O apóstolo Paulo guardou o sábado. Todos os discípulos guardaram o sábado. Os seguidores de Jesus guardaram o sábado. Eu pergunto, e hoje?
Que dia em que nós devemos guardar? Será que é o dia em que o nosso pastor anda ocultando? Ou será que é o dia em que o nosso profeta anda ocultando? É o dia em que aquele evangelista anda ocultando para nós? Veja o que a Bíblia diz. No livro de Isaías 56, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. Escolhem aquilo que me agrada e abraça o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que os de filho e filha. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Que maravilha! A Bíblia, a palavra de Deus, está a dizer no livro de Isaías 56, verso 4. Diz que felizes são aqueles que guardam o sábado. Por quê? Porque eles escolhem aquilo que me agrada. Escolhem aquilo que é a minha vontade. Eles abraçam a minha aliança. Abraçam o meu pacto. E não só, fazem tudo aquilo que é bom para mim. É Deus falando. Se você quer agradar a Deus, guarde o sábado. Pois a Bíblia, a palavra de Deus, está a dizer. A Bíblia, o livro sagrado, está a dizer que todos que guardam o sábado, eles abraçam a aliança de Deus, fazem a vontade de Deus. E você tem feito a vontade de Deus? A Bíblia diz, quando nós guardamos o mandamento e quebramos outros mandamentos, não serve. Quando nós guardamos somente 9 mandamentos, quando nós guardamos apenas 9 mandamentos e deixamos um de lado, não serve. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0, não serve. Agora, o que nós temos que fazer é fazer a vontade de Deus, como está escrito em Isaías. Guardar o sábado. Assim nós estaremos a fazer a coisa certa. Assim estaremos a fazer aquilo que agrada a Deus. Estaremos a abraçar o seu concerto, o seu pacto. E diz mais a Bíblia: também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Sábado é um sinal entre o seu povo e Deus. E Deus santifica aqueles que guardam o sábado. Ele os separa do mundo, ou seja, ele os separa dos outros povos. Torna-se um povo diferente. Assim como o povo de Israel foi selecionado por Deus, foi separado para ser a luz entre as outras nações, assim também Deus age nos dias de hoje. Ele tem um povo específico na terra. Ele tem um povo que ele ama. Tem um povo que ele abençoa. Tem um povo que ele protege. Todos aqueles guardadores do sábado são luz, são povo de Deus. E eles precisam brilhar, resplandecer e ensinar aos outros a guarda desse sábado. E diz mais: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que vós saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando guardamos o sábado, estamos em plena consciência, reconhecendo que Deus é o nosso Criador, reconhecendo que Deus é o nosso Pai, reconhecendo que Deus é o nosso provedor, reconhecendo que Deus é Ele que nos dá tudo o quando nós precisamos. Por isso eu e você precisamos de guardar o sábado, porque o dia sagrado é o dia em que Deus escolheu para que nós possamos guardar. Eu pergunto para você, até quando? Até quando que você vai ouvir a mensagem do Senhor e você vai rejeitar? Até quando que você vai querer viver na mentira? Até quando que você vai deixar que seu pastor te minta, dizendo que o sábado foi quebrado? Dizendo que o sábado Jesus Cristo quebrou, mas Jesus não quebrou. Jesus guardou o sábado. Os discípulos guardaram o sábado. O apóstolo Paulo converteu-se após a ressurreição de Jesus, guardou o sábado. E você? Por que não mudar? Por que não aceitar a Jesus? Procure a igreja que guarda o sábado. Procure o lugar onde que a Bíblia diz guarde o sábado, que é o livro de Êxodo 20 ao verso 8 em diante. Nós precisamos de guardar o sábado. Precisamos de segurar o braço forte de Deus e confiar no Senhor. Sábado não foi abolido. Muitos pastores ensinam assim. Muitas figuras públicas, figuras grandes, ensinam assim. Mas eles são influenciados pelo maligno. Porque Satanás não quer que as pessoas conheçam a verdade. Porque nele não há verdade. E essa é a verdade, querido. Guarde o sábado. Não é coisa da minha cabeça. Não é coisa que eu sentei e pensei. Mas é bíblico. Está na Bíblia. E não sou eu que escrevi a Bíblia. Simplesmente eu comprei a Bíblia porque eu amo a Deus. E gosto de ler a palavra de Deus. E aqui a Bíblia diz, guarda o sábado. Por isso, a minha vontade é de ensinar as pessoas aquilo que está na Bíblia. É de ensinar as pessoas a verdade bíblica. É de ensinar as pessoas os fundamentos bíblicos, os princípios da Bíblia, as doutrinas da Bíblia. É isso que nós devemos ensinar, caros. Queridos, pastor e profeta, sábado é um dia bíblico e precisamos de ensinar as pessoas. Deixemos de enganar as pessoas.
de que o sábado foi abolido. Sábado não foi abolido. Sábado é um dia em que nós precisamos de guardar. Porque é um dia que é o sinal entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse 13 que quando o anticristo se levantar, ele vai implementar o seu sinal. E todos aqueles que não tiveram o selo de Deus, que é o sábado, receberão a marca da besta. E todos que receberem a marca da besta não terão acesso à vida eterna. Não terão acesso ao paraíso. Por isso, ensinemos as pessoas a verdade bíblica. Vamos com a Bíblia. Vamos com a Bíblia. Vamos ensinar às pessoas aquilo que a Bíblia quer que a gente ensine. E não devemos ocultar a verdade ao povo. Porque um dia iremos pagar um preço muito alto por ocultar a verdade de Deus. Por isso, querido, se você chegou até aqui, glórias ao Senhor. Se você assistiu esse vídeo até aqui, que Deus te abençoe. E que hoje tome uma mudança. Aceite Jesus. Mude a sua forma de viver. Aceite a guarda do sábado. E procure guardar o sábado. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Se inscreva no canal.